Quando eu tinha 15 anos, passei as férias com minha família na casa dos meus tios. Éramos muitos, incluindo meus pais, avós e primos. Um dia minha prima pequena apareceu correndo da praia. Se não me falha a memória, ainda era de madrugada e ela estava assustada e tremendo. Não parava de gritar sobre uma senhora na água que havia levado seu irmão mais velho, de 12 anos. Ela explicou que ao acordarem e estarem entediados, tinham ido até a praia para fazer um castelo de areia. Lá viram a figura de uma mulher estranha dentro da água, parada e com um aspecto pálido, que lhes pedia que se aproximassem. O irmão curioso começou a caminhar em direção ao mar, apesar dos gritos da irmã. Quando a água chegou até os joelhos dele, a mulher mexeu o que pareciam ser nadadeiras no lugar dos braços. Tinha também olhos negros e o cercou, afundando junto com ele no mar. Todos se alarmaram e começaram a procurar meu primo, mas não encontraram nada. Apesar das buscas intensas feitas pelas autoridades, o menino desapareceu. Minha prima sempre descreveu a mulher da mesma forma, sem nenhuma inconsistência, e isso nos fez acreditar que realmente havia acontecido. Depois disso, a família viveu dias difíceis. Minha tia entrou em depressão e minha prima passou a ter muito medo da água. Com o tempo, ninguém voltou a falar do menino, como se na minha família tivessem decidido esquecer o assunto. Sendo honesta, o mais provável é que nós nunca mais vejamos o Carlos Miguel. Antes de começar, gostaria de dizer que não concordo com o que minha mãe fez. O dinheiro que ela pôde ter ganhado não é nada comparado à dor que nos fez passar. Meu nome é Isabela e desde criança eu soube que minha mãe não era como as demais. Por aqui a conheciam como curandeira, embora houvesse quem obviamente dissesse que era bruxa. Eu não entendia totalmente o que significava isso, mas cresci ouvindo as pessoas que vinham até nossa casa em busca de ajuda. Havia quem chegasse com o rosto cheio de angústia, outros chorando, e alguns até se ajoelhavam só para que minha mãe os atendesse. Para mim, isso era parte do normal, porque cresci vendo essa rotina todos os dias. Nossa casa tinha um quarto separado, como uma casinha independente, e era lá que minha mãe recebia as pessoas. Eu não passava muito tempo ali quando pequena, mas lembro perfeitamente como era. Havia velas acesas em diferentes horas do dia, imagens de santos, flores que murchavam rápido por causa do calor, amuletos, frascos com líquidos que eu não conheço e um cheiro de incenso insuportável. Eu não entendia para que servia tudo aquilo, só sabia que ninguém podia entrar sem a permissão da minha mãe. Conforme fui crescendo, percebi que minha mãe era mais conhecida do que eu imaginava. Não vinham apenas pessoas da região, também chegavam de lugares distantes, de vilarejos e até de cidades que ficavam a várias horas dali. Alguns buscavam o amor, outros queriam dinheiro e muitos pediam para se livrar de algum mal. Para mim era normal escutar suas súplicas enquanto brincava. Com o tempo me acostumei a ver que na mesa da cozinha sempre havia notas de dinheiro ou sacos de milho. Eu pensava que tudo o que minha mãe fazia era bom. Estava convencida de que ajudava as pessoas porque a maioria saía agradecida. Havia quem chorava de alívio e ia embora repetindo que agora sim tudo mudaria em sua vida. Essa imagem ficou gravada em mim por muitos anos. Minha mãe dizia que eu não devia falar com ninguém sobre o que via no quarto, que aquilo era um segredo e que as pessoas precisavam confiar nela. Assim passaram meus primeiros anos, sem fazer perguntas, acreditando que o que ocorria ali dentro era algo sagrado. Mas quando completei 15 anos, minha mãe começou a me pedir ajuda com mais frequência. Foi então que descobri outra parte da verdade. No início me pedia coisas simples, como acender velas ou preparar algum chá com as ervas penduradas nos vasos.
Pouco a pouco comecei a ouvir suas conversas completas com os visitantes. Foi aí que entendi que nem tudo era como eu pensava. Havia ocasiões em que minha mãe dizia que a pessoa tinha um mau posto e precisava de várias limpezas. Em outras, garantia que alguém tinha feito bruxaria contra elas e que, se quisessem se salvar, precisariam pagar mais para que ela trabalhasse nisso. Às vezes as fazia voltar várias vezes apenas para que gastassem mais dinheiro. Eu via como ela guardava as notas e depois me dizia que era assim que se vivia. No começo eu não queria acreditar. Achava estranho que alguém como minha mãe, tão respeitada, pudesse enganar as pessoas daquela forma. Mas quanto mais eu a ouvia, mais entendia que essa era a forma dela trabalhar. Ela realmente ajudava em algum momento, mas no início sempre se certificava de tirar dinheiro com promessas. Lembro bem de um dia em que atendeu uma mulher que tinha perdido o marido. Disse que podia fazer com que ele se despedisse dela em sonhos, mas que precisava de velas especiais, que eram caras. Eu vi como a mulher ficou em silêncio, como se duvidasse, e depois tirou o pouco que tinha na bolsa. Quando foi embora, minha mãe me olhou e disse em voz baixa que o importante era fazê-los acreditar que estavam recebendo o que pediam. Foi nesse momento que compreendi o que realmente acontecia. No começo me sentia mal e não gostava de pensar que vivíamos dessas mentiras, mas pouco a pouco fui me acostumando. Era a única vida que eu conhecia e minha mãe sempre dizia que, graças a isso, não nos faltava comida nem roupa. Eu não podia negar. Ela também constantemente falava que isso era muito comum por aí e muita gente fazia isso. De fato, as pessoas continuavam chegando, cada vez em maior número, e o que deixavam era suficiente para tudo. Embora por dentro me pesasse, acabei aceitando que esse era o nosso mundo. Um mundo no qual a fé e o desespero dos outros haviam se tornado a nossa forma de sobreviver. Também devo dizer que durante minha infância e juventude aconteceram coisas que nunca consegui explicar totalmente. E é que, embora minha mãe se aproveitasse da fé das pessoas, também é verdade que tinha um dom. Eu vi muitas vezes. Ela sabia como tirar energias ruins e como limpar alguém que vinha carregado de problemas. Também sabia como fazer amarrações ou trabalhos para que uma pessoa conseguisse dinheiro ou um parceiro. Podia enganar no começo, mas cedo ou tarde realmente conseguia resultados e por isso as pessoas voltavam. Outra coisa que minha mãe sempre fazia era nos proteger. Ela tinha o hábito de rezar ao redor da casa, pendurar plantas secas nas portas e colocar coisas que eu não entendia em cada canto. Dizia que era necessário porque muita gente chegava com energias pesadas e essas coisas podiam se grudar em nós. Mais de uma vez me advertiu para não aceitar nada de comer ou beber das pessoas que chegavam, porque nunca se sabia o que podiam trazer consigo. Também fazia limpezas em mim, no meu irmão e até no meu pai. Durante esses anos vi e ouvi coisas que me marcaram. Uma vez lembro que estava brincando sozinha, perto do quarto onde minha mãe atendia as pessoas. Era uma tarde tranquila e meus pais tinham saído para resolver uns assuntos. Eu estava com meus brinquedos perto da porta desse quarto quando de repente ouvi a voz de uma mulher rezando lá dentro. Era uma reza estranha e eu não conseguia entender nada de nada. Me assustei porque sabia que o quarto estava vazio e trancado com chave. Fiquei um momento paralisada ouvindo e de repente escutei como se alguém tentasse abrir a porta por dentro, girando a maçaneta. Não conseguiu porque estava trancada, mas aquilo me fez correr até o outro extremo da casa. Quando meus pais chegaram, contei a eles e minha mãe apenas disse para eu não me aproximar tanto, que às vezes ficavam coisas presas naquele quarto. Nunca mais me atrevi a brincar perto daquela porta quando não havia ninguém em casa. Não era só comigo que essas coisas aconteciam, pois meu irmão também teve experiências que não consegue explicar. Ele me contou que algumas noites acordava e via uma massa escura parada dentro do quarto dele.
No começo pensou que fosse sonho, mas a coisa se movia de um lado a outro e parecia observá-lo. Dizia que quando se levantava rápido e acendia a luz, já não havia nada, mas o medo ficava no corpo e custava a dormir novamente. Mais de uma vez eu o ouvi gritar de madrugada e meu pai tinha que entrar para acalmá-lo. Minha mãe apenas rezava e fazia limpezas no dia seguinte, dizendo que seguramente era a energia que alguém tinha trazido para a casa. A mim aconteceu algo ainda mais forte quando eu tinha 12 anos. Lembro que estava lavando meu uniforme da escola na pia. O sol já se escondia e tudo estava em silêncio. De repente, entre as plantas do pátio, saiu um cachorro grande e preto. Tinha olhos brilhantes e um rosnado muito forte. Na hora pensei, morri. Nunca tinha visto um animal assim na casa nem no bairro. Ele me olhou e começou a rosnar como se quisesse me matar. Eu não sabia o que fazer e senti que se olhasse direto para ele iria provocá-lo. Então abaixei a vista e gritei com todas as minhas forças chamando meu pai. O cachorro não se movia, apenas rosnava mais forte. Assim que ouvi a porta se abrir e a voz do meu pai, desviei o olhar por um segundo e quando voltei a ver, o animal já não estava ali. Saímos para procurá-lo por todo o quintal. Revistamos entre as plantas, atrás do quarto da minha mãe e até na rua, mas não havia nada. Isso foi o mais estranho, porque a casa estava bem fechada. O portão tinha cadeado e o muro era alto demais para que um cachorro daquele tamanho pudesse pular. Além disso, nunca tínhamos visto um animal com aquela aparência na vizinhança. Meu pai ficou surpreso e, embora tentasse me acalmar, eu sabia o que tinha visto. Senti o rosnado tão perto que até hoje me lembro com clareza. Viver naquela casa era como estar entre o normal e o estranho. Às vezes parecia uma casa comum, com as rotinas de sempre, mas outras vezes parecia que algo invisível caminhava entre nós. Eu aceitei com o tempo, porque sabia que essa era a vida que me havia tocado. Minha mãe dizia que não devíamos ter medo, que enquanto ela nos protegesse, nada de ruim aconteceria. Quando completei 17 anos, já era evidente que minha família não vivia como a maioria dali. Pode-se dizer que éramos uma das famílias com mais dinheiro. As pessoas notavam as mudanças que apareciam em nossa casa. Naqueles anos foram construídos novos quartos, levantaram um muro mais alto e até compraram terrenos próximos que meu pai começou a plantar. O que mais chamava a atenção era a caminhonete que compramos para trabalhar nas terras. Não era nova, mas para aquele lugar era um luxo que poucos tinham. Era impossível que as pessoas não comentassem, porque sabiam que aquele dinheiro não vinha do campo, mas sim do trabalho da minha mãe. Mesmo assim, minha mãe tinha um costume muito marcado. Todos os domingos íamos ao município onde estava a igreja e lá assistíamos à missa. Eu via como minha mãe sempre passava ao altar para agradecer. Fechava os olhos e se ajoelhava como se realmente tudo o que fazia fosse obra de Deus. Ela dizia que era Ele quem lhe dava o poder, as visões e as habilidades para ajudar as pessoas. Nunca faltava nessas missas. Mesmo quando estava doente, dava um jeito de cumprir essa promessa. Eu a acompanhava, mas muitas vezes ficava ali pensando. Desde menina me ensinaram no catecismo que Deus não gosta que as pessoas enganem, e era basicamente isso que minha mãe fazia. Ajudava alguns, isso era claro, mas fazia do jeito dela e quando queria. Nem sempre cumpria o que prometia, e isso me fazia pensar que havia uma contradição muito grande entre o que ela dizia na igreja e o que fazia em casa. Com os anos também descobri algo que me incomodava ainda mais. Minha mãe não ajudava a todos. Havia pessoas que chegavam desesperadas porque tinham perdido um ente querido ou porque estavam doentes, e a primeira coisa que minha mãe fazia era colocar um preço. Se a pessoa não podia pagar, claro que lhes dava uma oração, um copo com água benta, mas nunca o trabalho completo, e muitos desses nunca voltavam. Eu via isso.
Havia famílias muito humildes que buscavam ajuda, mas não podiam cobrir o que minha mãe pedia. Lembro bem de uma ocasião em que uma mulher chegou com seu filho doente. O menino mal conseguia andar e a senhora não parava de chorar. Pedia de joelhos que minha mãe o ajudasse, mas quando ela disse quanto custava o trabalho, a mulher ficou quieta. Ela então tirou umas moedas que tinha no bolso e minha mãe apenas disse que com aquilo não dava. Deu-lhe uma oração e pediu que acendesse uma vela em casa, mas nada além disso. Eu vi como a mulher saiu carregando o menino e com o olhar perdido. Doeu-me muito porque soube que não voltaria. Claro que havia exceções. Algumas pessoas muito desesperadas conseguiam comover minha mãe, e nesses casos ela baixava um pouco o preço ou aceitava que lhe pagassem com o que tivessem. Mas essas eram poucas ocasiões. A maioria das vezes tudo dependia do dinheiro. Eu entendia que minha mãe também pensava em nossa família, na segurança, na proteção. Mas não deixava de sentir um nó no estômago quando via gente que realmente precisava e não podia acessar sua ajuda. Às vezes eu falava com ela sobre isso, mas sempre me respondia a mesma coisa: que não se podia ajudar a todos porque também nós nos expunhamos. Dizia que ao abrir a porta de casa entravam energias muito pesadas e que se não houvesse um pagamento essas energias poderiam ficar. Segundo ela, o dinheiro não era só para nós, também fazia parte da troca necessária para que os trabalhos funcionassem. Eu não entendia totalmente, mas cada vez que a escutava eu ficava em silêncio. Com 17 anos já estava mais consciente e eu mesma me sentia dividida. Por um lado gostava de não faltar nada, ter roupas novas e ver que em casa nunca faltava comida, mas por outro não conseguia deixar de pensar nas lágrimas das pessoas que iam embora sem poder pagar. E o mais duro era ver minha mãe agradecendo na igreja como se tudo o que fazia estivesse abençoado. Quando completei 20 anos, tudo começou a sair do controle. Nessa época, meu irmão tinha 17 e nenhum de nós dois continuava estudando. Na nossa lógica, era normal deixar os estudos porque pensávamos que o correto era ajudar nossos pais. Meu irmão ajudava meu pai nas terras e eu me dedicava a estar com minha mãe no quarto onde ela atendia as pessoas. Foi 2 semanas depois do meu aniversário que chegou uma família que jamais esquecerei. Vinham de um rancho ao longe e dava para notar o cansaço em seus rostos. Carregavam nos braços um menino de uns 7 anos, mais ou menos. A primeira coisa que pensei ao vê-lo foi que estava muito branco. Era tão magro que dava medo de quebrar. Seus olhos estavam fundos, com olheiras longas, e embora seu corpo fosse de criança, seu rosto dava a impressão de ter muitos mais anos. Era como se estivesse desgastado, como se a vida tivesse lhe cobrado cedo demais. Os pais nos explicaram que tinham feito o impossível para curá-lo. Haviam levado a médicos e a vários curandeiros, mas ninguém lhes deu solução. Tinham gasto dinheiro e tempo, mas o menino seguia piorando. Eu os escutava e sabia distinguir gente que tinha dinheiro. Não eram como as famílias humildes que às vezes chegavam com apenas algumas moedas. Eles tinham recursos, e se já haviam tentado de tudo, era porque podiam pagar. Por isso mesmo soube de imediato como minha mãe agiria. Ela os recebeu com calma, como sempre fazia quando via oportunidade. Disse-lhes que podia ajudar, que havia jeito de levantar o menino, mas que seria um processo lento. Essa era sua estratégia. Nunca prometia algo imediato, sempre dizia que seria pouco a pouco, com paciência, e que assim tudo se conseguiria. Falou que era preciso trabalhar com tempo, que o corpo do pequeno tinha que responder com fé, e que o importante era confiar no caminho. Eu conhecia bem esse discurso, era o mesmo que usava com todos, mas dessa vez notei algo que me inquietou. O menino não falava, mal movia as mãos, que tremiam como se tivesse frio. Seus lábios estavam rachados e seu olhar parecia perdido. Senti um incômodo que não era normal.
Seu rosto me dava a impressão de que não era apenas um enfermo. Minha mãe começou um ritual simples, o de sempre. Acendeu velas, passou um ramo de ervas por cima e fez orações que mal se ouviam. Não a vi se esforçar muito. Foi como mais um trabalho, sem dar tanta importância. Quando terminou, disse aos pais que voltassem em 3 dias. Explicou que era apenas a primeira etapa e que depois viriam outras, como sempre fazia para aumentar o preço com o tempo. Também lhes deu o valor que tinham que pagar por essa primeira parte. Os pais aceitaram sem questionar. Havia neles uma esperança que dói de lembrar. Quando se foram, fiquei pensando no filho. Sua imagem me perseguiu o dia inteiro. Eu não conseguia tirar da cabeça aquele rosto cansado, como de adulto preso em corpo de criança. Me perguntava que tipo de doença poderia causar algo assim. Mas o que mais me preocupava era que minha mãe o tinha tratado como a qualquer outro, como se não houvesse nada diferente nele. Eu sabia que muitas vezes sua estratégia funcionava porque as pessoas vinham carregadas de fé, e com fé se curavam de coisas simples. Mas dessa vez sentia que não seria suficiente. Naquela mesma noite não consegui dormir bem. Cada vez que fechava os olhos, lembrava do pequeno imóvel com as mãos tremendo. Me perguntava se aguentaria 3 dias mais até voltar. Na segunda vez que a família veio, o menino já estava pior. Assim que entraram, percebi que suas mãos tremiam mais que antes e suas unhas pareciam pretas, como se estivessem apodrecendo. Seus pés também tinham um aspecto estranho. As veias estavam escuras. Era uma imagem que me deu arrepios. Os pais contaram que qualquer coisa que o pequeno comia, vomitava. Nada lhe caía bem, nem água, nem caldo, nada. E o mais preocupante, segundo disse a mãe, era que já tinha tido ataques de fúria contra eles. A mulher me mostrou os braços, cheios de marcas, como se o menino a tivesse arranhado com toda a força. Disse que uma noite ele tinha se jogado em cima dela de repente, e que foi muito difícil tirá-lo de cima. O pai acrescentou que havia momentos em que o pequeno se levantava da cama gritando e se batia contra as paredes ou contra os móveis. Dizia palavras sem sentido ou gritava com uma voz como de mulher. Nada do que minha mãe lhes tinha indicado funcionava. Nem as orações, nem as velas, nem os banhos que pediu que preparassem. Tudo parecia em vão, e o desespero nos olhos daquela família era evidente. Foi então que minha mãe disse que era preciso fazer um ritual mais pesado. Ela explicou que o que havia aconselhado da primeira vez tinha despertado algo que estava adormecido e que por isso agora reagia daquela maneira. Eu não acreditei. Senti que ela só estava inventando e tentando justificar o fracasso do anterior. Porém, fiquei calada porque sabia que não podia contradizê-la diante daquelas pessoas. O ritual começou ao entardecer. A primeira coisa foi dar umas infusões ao menino para que adormecesse. Quando o pequeno fechou os olhos, o deitaram em uma cama que tínhamos no quarto onde minha mãe atendia. Esse lugar sempre tinha um cheiro forte, mas dessa vez foi diferente. Minha mãe pegou um pó de cor marrom e começou a espalhar ao redor do corpo do menino. O cheiro era penetrante, como sal misturado com fumaça, tanto que me irritava os olhos e me fazia lacrimejar. Ela colocou uma cruz de madeira em seu peito e começou a rezar em voz baixa. De repente, o pequeno acordou de sobressalto, abriu os olhos com força e um grito estranho saiu de sua boca. Em seguida, começou a vomitar algo vermelho escuro, que se espalhou pelos lençóis. Os pais correram para segurá-lo para que não caísse da cama. Eu fiquei paralisada vendo como ele se contorcia. Era uma cena muito pesada. O menino gritava com um tom que não parecia ser o dele, depois ria como aqueles bêbados doidinhos, e em segundos mudava para dizer coisas horríveis a seus próprios pais. Gritava que os odiava e que eles eram os culpados de tudo. A mãe chorava enquanto o segurava e o pai tentava não soltá-lo, embora fosse visível que estava aterrorizado. O tempo parecia não passar,
e o menino se contorcia com tanta força que a cama rangia sob seu corpo. Eu estava com a pele arrepiada e as mãos suadas porque era a primeira vez que via algo assim de tão perto. Minha mãe continuava rezando e espalhando o pó, dizendo que tudo o que estava dentro dele tinha que sair. Depois de vários minutos, o pequeno se acalmou. Sua respiração ainda estava nervosa, mas ele já não se movia. Seus pais o olhavam com esperança, como se finalmente vissem uma luz. Foi então que minha mãe disse algo que me surpreendeu. Comentou que o que o filho deles tinha não era uma simples doença, mas que parecia estar possuído. Eu sabia que para muita gente que chegava com problemas fortes, minha mãe dizia que não podia tratar coisas assim, e que eram questões que só a igreja poderia resolver. Mas com aquela família não foi assim. Em vez de dizer que não, ela assegurou que podia ajudá-los. Fiquei olhando para minha mãe e me perguntando por que tinha feito essa diferença. Era como se com aquela família, que claramente tinha dinheiro, minha mãe tivesse decidido ir mais longe do que eu jamais a tinha visto fazer. Nos dias seguintes, minha mãe tentou de tudo com aquele menino. Era como se a cada dia buscasse um método novo para convencer a família de que tudo estava indo bem. Uma tarde, quando estávamos a sós, não aguentei mais e perguntei se ela realmente podia ajudar aquela família. Ela me olhou séria, com os olhos cansados, e disse que nunca tinha feito algo parecido, mas que estava certa de que podia tentar. Acrescentou que os pais tinham dinheiro, que se fosse necessário algo caro eles poderiam pagar e que isso nos dava muitas vantagens. Essa resposta me deixou pensativa, porque além da segurança que ela demonstrava, no fundo eu entendi que estava brincando com algo que não conhecia. Não disse com todas as palavras, mas era claro que estava improvisando. Minha mãe tentou diferentes rituais. Um dia o banhou com água fria, assegurando que assim se limpava o mal que ele trazia dentro. Em outra ocasião, o cobriu com terra de cemitério, dizendo que com isso a força ajudaria a livrá-lo do que o estava consumindo. Também houve rezas muito mais intensas, nas quais invocava entidades que, segundo ela, nunca havia trabalhado antes. Ela dizia isso como se fosse uma grande coisa, mas eu sentia um medo enorme cada vez que a ouvia mencionar essas forças. Nem sempre eu podia estar presente nas sessões. Minha mãe às vezes me pedia para ficar do lado de fora, e em parte eu agradecia, porque ver o menino naquele estado me partia o coração. Eu mal conseguia suportar ficar alguns minutos vendo-o se contorcer com tanta força que parecia que ia se quebrar. Foi durante uma dessas sessões que tudo terminou. Lembro que o ambiente estava mais bizarro do que nunca. Seu corpo estava tão magro que parecia que ia se romper. No meio da oração, quando minha mãe colocou uma cruz em sua testa, o menino deu um grito, se arqueou para trás e de repente ficou rígido. Tentaram reanimá-lo, o moveram, falaram com ele, mas não respondeu. Não havia nada a fazer e ali mesmo faleceu. O silêncio que ficou depois foi daqueles que dá dor na barriga. Seus pais choravam desesperados, repetindo que não podia ser verdade. Minha mãe também chorava, dizendo que tinha feito todo o possível, que já era tarde demais, que o mal que ele tinha estava muito avançado. Tentou consolá-los, mas nada servia. A dor daquela família era grande demais, e a única coisa que deixaram claro antes de ir embora foi que nunca mais voltariam a confiar nela. Quando saíram com o corpo do menino envolto em um lençol, senti um vazio enorme. Não conseguia parar de pensar que tudo tinha sido por dinheiro. Minha mãe não estava preparada para enfrentar algo assim, mas mesmo assim se atreveu a dizer que sim. O que mais me doía era que em nenhum momento pensou em desistir ou pedir ajuda de verdade para servos de Deus. Para ela, enquanto houvesse dinheiro envolvido, tudo era possível. Com os dias, o caso do guri ficou conhecido. As pessoas papagaiavam, mas pela reputação que minha mãe tinha, muitos acreditaram quando ela disse que a culpa tinha sido dos pais por não terem buscado ajuda a tempo.
Dizia que o trouxeram tarde demais, quando já não havia remédios para curá-lo. E embora muitos a defendessem, eu sabia a verdade. Sabia que ela não estava preparada para algo tão forte e que o único objetivo era arrancar dinheiro deles enquanto pudesse. E tudo piorou quando coisas estranhas começaram a acontecer em casa. Poucos dias depois da morte do menino, os acontecimentos começaram. Não demorou muito. Foi como se algo tivesse ficado conosco depois de tudo o que ocorreu. O primeiro a notar foi meu irmão Fernando. Uma tarde ele saiu ao jardim para derrubar uma goiaba madura que tinha visto desde cedo. A árvore estava carregada e sempre gostávamos de comer as frescas. Enquanto tentava alcançar a fruta, parou e ficou olhando para as plantas que minha mãe mantinha perto do muro. Eram plantas grandes, algumas em vasos e outras no chão. Ele me contou que entre as folhas conseguiu ver um menino agachado. Não tinha cabelo e seus braços pareciam finos e ossudos. Fernando o viu por alguns segundos, pensando que talvez fosse um reflexo ou algum animal que tivesse entrado, mas o menino se mexeu um pouco. O medo fez meu irmão pular para trás. Não sabia o que fazer e pegou a primeira coisa que tinha à mão, uma bola de futebol velha que estava perto do quintal. Pegou e a lançou na direção do menino. Mas no instante em que a bola atingiu as plantas, já não havia nada lá. Quando me contou, naquela mesma tarde, eu o vi nervoso e suando. Jurava que não tinha imaginado. Eu acreditei nele porque não era alguém que inventava coisas desse tipo. Disse com tanta segurança que até eu comecei a sentir um arrepio só de imaginar. Minha mãe ouviu tudo, mas não se mostrou surpresa. Comentou que certamente a alma do menino que havia falecido ainda estava em nossa casa, que ainda não tinha encontrado descanso e que, por isso, se manifestava naquele tipo de aparições. De imediato, preparou uma limpeza. Naquela mesma tarde, acendeu um incenso, fez orações fortes ao redor da goiabeira e colocou uma vela branca no canto da propriedade, exatamente onde Fernando tinha visto o pequeno. Disse que a vela ajudaria a lhe dar luz, e assim encontraria o caminho para ir embora. Nessa noite tive muita dificuldade para dormir. Cada vez que fechava os olhos, imaginava o menino escondido entre as plantas, com aquela pele pálida e olhar fixo. Depois do que Fernando viu no jardim, as coisas em nossa casa mudaram completamente. O que no início parecia apenas uma má lembrança do que havia acontecido com aquele menino, pouco a pouco se transformou em uma presença constante. E a primeira coisa que notamos foi que minha mãe começou a adoecer. No começo era apenas uma tosse seca, como a que estou tendo agora nessa mudança de temperatura. Mas foi piorando, e logo começou a soltar catarros escuros, de uma cor quase preta. O pior era o cheiro forte e desagradável. Era impossível não torcer o nariz cada vez que a ouvíamos cuspir. Aquele cheiro ficava grudado no ar, na cozinha, no quintal, e mesmo abrindo as janelas parecia que não ia embora. Eu tentava ajudá-la com chás, mas nada servia para nada. Uma noite estávamos lavando a louça juntas. Meu pai tinha saído para ver um negócio sobre manga e Fernando estava no quarto dele. De repente ouvimos meu pai entrar rápido em casa. Ele vinha com o rosto sério, quase pálido, e as mãos tremiam um pouco. Disse que tinha visto algo lá fora. Contou que quando abriu o portão e estacionou a caminhonete no quintal, sentiu que alguém tinha pulado para a parte de trás. O som foi claro, como se algo tivesse caído. Achando que era Fernando, desceu para olhar, mas o que viu o deixou gelado. Com a pouca luz do poste que vinha da rua, viu um homenzinho deitado na carroceria da caminhonete. O corpo parecia fraco, e o cabelo era como de um idoso, fino e ralo. Tinha a boca aberta, e o mais estranho era que não tinha dentes. De susto, meu pai ficou parado, e quando conseguiu se aproximar de novo, já não havia nada. Procurou ao redor, chegou a olhar até embaixo da caminhonete, mas não tinha ninguém.
Voltou então para casa apressado e com o rosto transtornado. Minha mãe o ouviu e fez o que sempre fazia nesses casos. Pegou água benta, rezou em voz alta e saiu para aspergir a caminhonete inteira, principalmente a parte de trás. Depois repetiu várias orações enquanto andava pelo quintal. Disse que isso bastava para afastar o que quer que estivesse tentando entrar. Naquela mesma noite, quando estávamos quase indo dormir, meu pai entrou no meu quarto e me acordou. A voz dele estava alterada e disse para eu me levantar rápido, que minha mãe não aguentava a dor de cabeça. Corri para o quarto deles e a encontrei deitada, com lágrimas correndo pelo rosto. Ela apertava a cabeça com as duas mãos e gemia como se algo dentro do crânio estivesse prestes a explodir. Nunca a tinha visto assim, e meu pai decidiu levá-la ao médico. Ela chorava, quase gritava de dor, dizendo que não aguentava mais. Fiquei com Fernando naquela noite. Nós dois tentamos dormir, mas foi impossível. Ficamos em nossos quartos, atentos a cada som. A casa parecia diferente, pesada, como se tivesse mais alguém ali dentro. Eu ouvia estalos no telhado, passos que não sabia explicar, e mais de uma vez pensei que alguém estava parado do lado de fora da minha porta. Depois de tudo o que tinha acontecido, minha mãe começou a perceber que nada do que fazia funcionava mais. Isso a preocupava muito porque não era normal para ela. As pessoas continuavam chegando como sempre, procurando curas, mensagens, trabalhos ou simples leituras, mas ninguém melhorava. Pessoas que antes saíam tranquilas agora voltavam reclamando que tudo tinha piorado. Os remédios que preparava, as limpezas, até as rezas que antes pareciam aliviar agora não tinham nenhum efeito. Eu via isso no rosto dela. Até coisas simples como ler as cartas estavam difíceis. Era como se a mente dela ficasse em branco. No meio da leitura, parava, olhava fixamente para as cartas e não sabia o que dizer. Isso não era comum nela, pois sempre teve facilidade para falar e para convencer, mas agora parecia como se tivessem tirado tudo dela. Esse vazio a deixava nervosa e irritada. Passava horas sozinha tentando se concentrar, mas nada mudava. No fim, decidiu tirar alguns dias de descanso. Disse que o melhor era não atender ninguém até recuperar as forças. Pensou que talvez o cansaço estivesse bloqueando tudo. A casa ficou estranha nesses dias, como se estivesse em pausa. Ninguém entrava no quarto dos trabalhos, e isso para mim foi esquisito, porque sempre tinha alguém chegando com as malas pesadas. Foi nesse período que aconteceu algo que jamais vou esquecer. Uma noite acordei porque senti uma mão fria me segurando a perna. Assim que abri os olhos, ouvi uma voz calma me chamando pelo nome. Era a voz da minha mãe. Sentei assustada e, na penumbra, vi o que parecia ser a sombra dela sentada ao lado da minha cama. Sabia que tinha entrado para me pedir algo, então perguntei o que estava acontecendo. Ela respondeu que sentia muita dor no peito e que eu fosse rápido buscar o médico. Levantei num salto e acendi a luz. Quando olhei de novo para a cama, o que vi fez meu corpo se despedaçar por dentro. Não era minha mãe. Era um amontoado horrível de carne com o rosto desfeito. A cara se desfazia em pedaços, não tinha olhos, e das cavidades parecia escorrer algo como lama. Todo o corpo estava coberto de manchas pretas. Gritei e corri para a porta sem olhar para trás, só com a desesperada vontade de fugir do que tinha visto. Quando saí para o corredor, meus pais já vinham em direção ao meu quarto. Eles acharam que alguém tinha entrado em casa pelo jeito que eu gritei. Entraram rápido para vasculhar o quarto, mas não encontraram nada. O que nos atingiu a todos foi o cheiro. O quarto fedia a lixo deixado vários dias na lixeira. Era um fedor tão forte que tivemos que abrir as janelas. Meu pai procurou por todos os cantos, mas não havia nada. Depois do que aconteceu no meu quarto, minha mãe decidiu fazer uma limpeza na casa toda. Desde cedo começou a preparar tudo.
colocou 5 cruzes de sal em diferentes pontos do quintal, bem nas esquinas e perto do pé de goiaba. Dizia que o sal era um muro contra o que quisesse entrar. Também acendeu uma cruz de madeira e a queimou dentro de casa. Fez questão de que a fumaça chegasse a cada cômodo. Caminhava devagar orando enquanto levantava a fumaça para o teto. A verdade é que a casa parecia muito pesada. Não era como nas outras vezes em que, depois de uma limpeza, tudo parecia mais leve. Dessa vez a sensação era tão forte que parecia que o ar doía para entrar no nariz. Com o passar dos dias, minha mãe começou a se levantar sozinha durante a noite. No início, meu pai foi o primeiro a notar. Uma madrugada ele me acordou e disse que já estava preocupado, que queria que eu visse o que estava acontecendo. O rosto dele estava sério, como se não soubesse como reagir. Saí do meu quarto com ele e fomos até a cozinha. Minha mãe estava parada no meio da cozinha, completamente rígida. Os olhos estavam em branco, sem pupilas, e a boca aberta como se quisesse dizer algo, mas não saía som nenhum. Fiquei paralisada por alguns segundos, mas meu pai me segurou pelo braço e disse para ajudarmos a voltar para o quarto. Como conseguimos, a levamos até a cama, mas ela não reagia, não falava nem se sentava. Ficou de pé, imóvel diante de nós. Os braços pendiam como se não tivessem força, mas o corpo estava duro como uma estátua. A noite foi longa, e ela permaneceu de pé o tempo todo com a boca aberta, olhando para o nada. Às vezes parecia querer sorrir, mas era um sorriso incompleto. Depois voltava a abrir a boca e ficava em silêncio, como uma criança que não sabe o que fazer com o próprio corpo. Eu não consegui dormir nem um segundo. Havia de pé na penumbra e sentia um medo que nunca havia sentido. Era como se ela não fosse mais minha mãe, mas outra pessoa dentro dela. Meu pai também não fechou os olhos e ficou sentado em uma cadeira em frente à cama, como esperando que a qualquer momento acontecesse algo pior. Com o amanhecer, ela voltou ao normal, se deitou sem dizer nada e fechou os olhos como se tivesse passado uma noite comum. Minha mãe decidiu buscar ajuda. Disse que queria ir até um conhecido dela que também fazia trabalhos e por quem tinha respeito. Pediu que eu a acompanhasse porque eu já era como sua mão direita e porque dizia se sentir muito fraca para muitas coisas. Aceitei, porque no fundo também queria ouvir o que aquele homem tinha a nos dizer. Ao chegarmos, o Senhor nos recebeu e depois de fazer algumas perguntas começou a passar um ovo pelo corpo dela. Quando terminou, ficou em silêncio por um momento e depois nos olhou fixamente. Disse que a presença que estava em nossa casa tinha chegado por meio de uma família que havia buscado ajuda para um filho doente. Assim que ouvi essas palavras, soube de quem ele falava. O Senhor continuou dizendo que, infelizmente, aquele menino não conseguiu sobreviver, mas que a energia escura que vinha grudada nele não desapareceu. Pelo contrário, ficou em nossa casa. Minha mãe tentou lembrar do que poderia ter atraído aquela presença, mas o Senhor a interrompeu. Disse que aquela escuridão encontrou onde se fixar justamente por causa do que havia dentro de nossa própria casa. Explicou que durante anos o que ela tinha feito com as pessoas que confiavam em sua palavra havia sido desonesto. Apesar de realmente ter ajudado em alguns casos, a verdade era que muitas vezes o que ela buscava era apenas dinheiro, aproveitando-se da fé e do desespero das pessoas. Disse que tudo isso não desaparecia, mas se acumulava e pouco a pouco havia formado um ninho de má energia em nossa casa. Esse ninho agora não só a estava destruindo, como também a nós. Suas palavras me deixaram muda. Nunca ninguém havia falado assim diante de minha mãe. Ela tentou se defender imediatamente. Disse que sempre ajudou os outros, que mesmo cobrando, sua intenção não era ferir, que muitas pessoas agradeciam e que graças aos seus trabalhos muitas famílias tinham conseguido seguir em frente. Mas o curandeiro não se deixou convencer. Com voz firme, respondeu que o que ela havia feito com aquele menino não tinha justificativa, que
que aquilo tinha sido um ato cruel e ambicioso. Repetiu que tentar tirar dinheiro às custas da vida de uma criança era algo imperdoável, e que justamente isso permitiu que, quando a energia escura se desprendeu do corpo do pequeno, encontrasse em nossa casa um lugar para permanecer. Minha mãe voltou a se defender, insistindo que não tinha feito aquilo com má intenção, que acreditava poder ajudá-lo, ainda que as coisas não tivessem saído como esperava. O senhor balançou a cabeça em negativa e disse que não se tratava de intenções, mas de ações. Que ela havia aceitado aquele trabalho, sabendo que não tinha ideia de como enfrentá-lo, e que o fez porque sabia que aquela família podia pagar. O homem acrescentou que não havia nada pior do que as pessoas que se dizem boas, mas na realidade querem apenas se aproveitar dos outros. Disse que essas eram as energias mais escuras, porque enganavam com um rosto de bondade, mas por dentro estavam vazias. Minha mãe ficou em silêncio, sem saber o que responder, mas ao olhar para ela eu sentia uma mistura de medo e vergonha. O homem concluiu dizendo que por mais que buscasse ajuda, por mais limpezas ou rituais que fizesse, nada serviria se não aceitasse a culpa e a responsabilidade de seus atos. Acrescentou que enquanto continuasse negando o que havia feito, aquele ser continuaria a desgastá-la e a nos destruir. Naquela noite voltamos para casa sem dizer uma palavra. Eu sabia que minha mãe estava ferida, mas também sabia no fundo que o curandeiro tinha dito fazia muito sentido. Nos dias seguintes, minha mãe mudou completamente. Entrou em uma tristeza tão profunda que era difícil vê-la da mesma forma que antes. Eu a escutava chorar à noite em seu quarto. Às vezes ela se cobria para que não percebêssemos, mas eu conseguia ouvir seus soluços, e entre murmúrios, repetia que suas intenções sempre tinham sido boas. O que mais preocupava era que começava a se parecer com o menino que havia chegado à nossa casa, as mãos ossudas, as olheiras profundas e aquele olhar cansado que me lembrava demais dele. Vê-la assim me dava medo, como se pouco a pouco estivesse se transformando na mesma coisa que tanto a atormentava. Muitas vezes tentei conversar com ela. Sentava-me à beira da cama e pedia que tentasse se recuperar, que não havia problema em aceitar o que era verdade. Dizia que não era errado reconhecer que tinha trabalhado mal durante todo aquele tempo, que isso poderia ser o começo para deixar de carregar tanta dor. Mas ela quase nunca respondia. Apenas permanecia olhando para o teto ou para o chão. Até que numa tarde, quando o sol mal entrava pelas cortinas, falou comigo chorando. Disse que lamentava muito ter sido uma péssima mãe. Chorava e tremia ao reconhecer que havia se aproveitado das pessoas durante tantos anos. Dizia que agora era como se todos aqueles rostos voltassem à sua memória. Recordava-se das mulheres que choraram de joelhos diante dela, dos homens que imploraram por ajuda e das crianças doentes cujos pais entregaram tudo o que tinham. Lembrava-se de que em muitas dessas ocasiões, quando não podiam pagar o que ela pedia, dava-lhes apenas uma oração rápida ou uma promessa que jamais cumpria. Tentei tranquilizá-la. Respondia que ela não podia ajudar todo mundo, que isso não estava em suas mãos e que era normal haver limites. Mas ela me respondia que não conseguia lidar com a culpa. No fundo de sua alma sentia aquele peso e não havia como se livrar dele. Repetia que tudo o que tinha feito não podia ser apagado, porque fez consciente. Eu não soube mais o que dizer, apenas fiquei ao seu lado, escutando, enquanto seu choro me dava uma agonia das brava. Naquele dia entendi que a carga que ela levava não era apenas a doença ou a presença sombria, mas os anos de enganos que nunca quis reconhecer e que agora retornavam com mais força do que nunca. Por mais que eu implorasse, minha mãe já não queria ajuda. Era como se tivesse caído em um vazio escuro do qual não conseguia sair, um lugar onde não havia nada de bom, apenas culpa. Eu tentava falar para buscarmos o curandeiro novamente, que talvez ainda houvesse uma maneira de fazer algo, mas ela permanecia sem me responder. Ainda assim procurei o Senhor por conta própria.
Contei-lhe o que estava acontecendo. Disse que minha mãe estava muito mal e que precisava novamente de seu conselho. Ele me ouviu com calma e depois respondeu que minha mãe estava sim arrependida de coração, mas ao mesmo tempo sentia-se excessivamente responsável por tudo o que havia acontecido. Explicou que nessas condições não havia nada que ele pudesse fazer. Acrescentou que não se tratava de chegar, acender umas velas e resolver tudo com magia. Quando alguém já não quer receber ajuda, não há trabalho nem oração que possa fazê-lo seguir em frente. Essa resposta me doeu, porque entendi que já não estava em minhas mãos salvá-la. Com o passar dos dias, vi minha mãe se apagando pouco a pouco. Nem meu pai, nem meu irmão, nem eu conseguimos fazer algo para impedir. Seu corpo se enfraquecia cada vez mais, e o pior era a tristeza que a envolvia. A única coisa que fez antes de partir foram obras de caridade. Era como se quisesse reparar todo o mal que havia causado em vida. Lembro-me de como começou a doar cestas básicas para as pessoas mais necessitadas. Também dava roupas a famílias que ficavam mais para o mato. Mais de uma vez vi crianças saindo de nossa casa com sapatos ou blusas novas. Além disso, entregou uma quantia considerável de dinheiro à igreja da região. Ninguém pediu isso a ela. Foi algo que nasceu dela. Eu pensava que talvez com essas ações estivesse tentando compensar o que tinha feito durante tantos anos. Como se essas obras fossem um último esforço para equilibrar a balança. Nunca nos explicou totalmente suas razões. Apenas nos pediu que respeitássemos o que estava fazendo e que não tentássemos detê-la. Os últimos dias foram muito difíceis. Minha mãe se fechava cada vez mais em si mesma. Não pedia ajuda, não buscava compreensão, apenas fazia o que sentia que precisava fazer. Eu ficava ao seu lado, esperando alguma palavra que me desse esperança, mas ela nunca veio. Partiu em silêncio, sem despedidas longas, apenas com o peso de tudo o que carregou até o fim. Já se passaram alguns anos desde então, e ainda me custa falar sobre isso. Não guardo rancor de minha mãe, mas sinto uma tristeza enorme por não ter intervindo antes, por não ter feito mais por ela. Às vezes penso que se tivesse insistido de outra forma, talvez as coisas teriam sido diferentes, mas no fundo sei que ela mesma escolheu seu caminho. O que realmente me dói é sentir que nos abandonou. Agora, quando passo pela goiabeira, ou quando olho para a cozinha onde a vi parada com os olhos em branco, lembro-me dela e de tudo o que vivemos. Sinto sua falta, mas também já aceitei. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Entre os anos de 2009 e 2012, fui estudante de uma pequena universidade pública nas montanhas da Carolina do Norte. Ela estava situada em um pequeno vale nas montanhas Smoky, que originalmente era território dos índios Cherokee. Era um campus rural lindo, com vistas maravilhosas para as montanhas ao redor, mas não havia muito mais do que isso. O sistema de transporte do campus, chamado Cat-Tran, era essencial para se locomover por lá. Entre as colinas e vales que formavam o campus, não era viável caminhar dos prédios das aulas até os dormitórios sem estar preparado para uma caminhada gelada. Certa noite, no meu último ano, meu colega de quarto, Brett, e eu estávamos esperando pelo Cat-Tran em frente à biblioteca. Já era tarde, imagino que por volta das 20 horas. O Cat-Tran parava de funcionar às 21, então estávamos esperando um dos últimos ônibus do campus. Enquanto estávamos no ponto de ônibus, começamos a olhar para o céu noturno. Brett olhava para a lua quando chamou minha atenção para algumas luzes no céu. Havia um trio de luzes dispostas em forma de triângulo, girando lentamente ao redor da lua. Quando olhei para cima pela primeira vez,
Estava convencido de que eram apenas um aglomerado de estrelas, mas então percebi o movimento. As luzes giravam no sentido horário ao redor do contorno da Lua. Elas se moviam ao redor de uma luz, depois ao redor da próxima, completando o círculo em volta da Lua. Ficamos lá, observando aquele espetáculo de luzes, pelo que parecia ser apenas alguns minutos. Conversávamos baixinho sobre o que poderia ser aquilo. Brett achava que era apenas um avião comum, mas os movimentos não faziam sentido. Eu disse a ele que não tinha certeza do que poderia ser, e de brincadeira, chamei de OVNI. Hoje, olhando para trás, estou convencido de que era mesmo isso. Só paramos de prestar atenção nas estranhas luzes no céu quando ouvimos uma buzina nos chamando. Era o motorista do Catran que buzinava para nós. Ele nos disse que já tinha passado várias vezes e parado para nos deixar entrar, mas aparentemente em todas as vezes, nós simplesmente o ignoramos, olhando para o vazio. Ele só conseguiu chamar nossa atenção dessa vez porque aquele era o último transporte da noite e ele não queria nos deixar lá. Eu poderia jurar que havíamos assistido aquelas luzes por apenas alguns segundos, mas quando olhei para o relógio, já havia se passado quase 1 hora. Ao embarcar no Catran, olhei novamente para o lugar onde estávamos observando as luzes, mas notei que elas já tinham desaparecido.